Só completar o seu, ministro, com dado a expectativa que a gente tem para o resultado primário dos estados esse ano é mais ou menos um superávit de 55 bilhões de reais, que será de 0,6% do Isso PIB. que eles estão jogando pedra na gente. Se estivesse ajudando, era mais fácil. É o melhor resultado. Jogando pedra na gente, deu para fazer só isso. Não, e completando, vai ser o melhor resultado dos últimos 10 anos. Tá? Eu andei falando com alguns economistas, é o seguinte, em geral no Brasil, nos últimos 5 anos, você tinha em torno de 10 a 12 estados que poderiam pegar empréstimo com garantia da União, que tinha nota A ou B. Na virada do ano, se espera que 20 estados brasileiros tenham nota A ou B. Agora, nós podemos fazer uma correção na metodologia, né? Nós podemos dizer, olha, agora, tirando o dinheiro que foi transferência para estados e municípios, para a saúde, a gente, então, muda o critério de ranking de banco. Porque, pô, não vale, eu te dou um dinheiro. Isso. Aí você joga uma pedra em mim e diz que vem pedir mais empréstimo, fala, peraí, então tira o dinheiro que eu te dei e vamos ver qual foi o seu ajuste. Mas nós não vamos fazer essa maldade, mas nós somos republicanos. O ponto importante é o seguinte, os estados vão para uma situação fiscal que é a melhor dos últimos 10 anos, e 2, quando o ministro tanto insistiu com um custo político altíssimo para segurar salário por 2 anos, Acabou. A folha salarial do Estado é entre 50% a 60% do gasto estadual. Quando você segurou 2 anos, isso trouxe uma enorme economia para os estados. Então, pessoal, foram 90 bi para estados e municípios, 60 bi para o governo federal, 150 bilhões que nós economizamos. De novo, um equilíbrio geral na cabeça. Tem que derrubar 3 torres inimigas. A primeira, os privilégios da Previdência. O segundo, o paraíso dos rentistas. Famoso mix de solto fiscal e apertado monetário. Dinheiro lá em cima, muito ruim. Câmbio sobrevalorizado lá embaixo. E eu avisei isso tudo logo que nós chegamos. Eu falei, é o jogo, vai mudar um pouco o jogo. E a terceira grande... Você chegou a fazer a conta que nós íamos economizar 80 bi no primeiro ano de juros, isso. 120 bi no segundo, estamos indo para o terceiro agora, mas conseguimos aí mais ou menos uns 300 ou 400 bi, 3 ou 4 anos de governo. Então, na verdade, nós tiramos 100 bi da trajetória explosiva da Previdência, 100 bi da trajetória de juros, 100 bi por ano, e 100 bi, 160 bi com o administrativo, as 3 torres de despesa. Aí aparece o 4 cavaleiro do Apocalipse. Quando você acha que acabou o filme, parece um negócio chamado precatório, que eu chamei de meteoro exatamente porque ele vem do exterior. Ele vem de algum distante mundo, universo, né? Ele é lançado em 2002, ele sobrevoa 2 governos do Fernando Henrique, aí ele sobrevoa 2 governos do Lula, aí ele sobrevoa 1 governo e meio do Temer, aí ele sobrevoa, um governo e meio da Dilma, aí ele sobrevoa meio governo do Temer, aí ele sobrevoa 3 anos nossos, aí ele calcula, ele vai chegar e falar, agora é o ano eleitoral, aí faltando 10 dias, e está cheio de economistas aí dizendo isso foi um erro, podia ter previsto, isso era previsível. É brincadeira, né? Faltava 10 dias para fechar a janela, que fecha dia 31. Aí, naqueles 10 dias, 10 bilhões para a Bahia, 4 bilhões para o Ceará, 2 bilhões para Pernambuco, mais um troquinho aqui, ali e tal. Ou seja, dos 40 bi de surpresa, 20 bi governadores do Nordeste de oposição, nos últimos 10 dias. Eu tinha que falar, olha, meteoro, força estranha, outro universo, veio, calculou, caiu bem na cabeça da gente aqui agora, socorro. E aí, de novo, eu confio na democracia brasileira. Confio, mas assim, confio desde o início. Não tinha sentido nenhum estar aqui. Eu tenho confiança absoluta. No primeiro ano, nos deram as reformas mais importantes. No segundo ano, independente das diferenças, o fato é que o Supremo ajudou, o fato é que o Senado ajudou, a Câmara ajudou, todo mundo nos ajudou a fazer um regime de exceção, um orçamento de guerra. As despesas foram lá em cima, com esse compromisso intertemporal. Eu sabia que nós íamos fazer o efeito catraca, o efeito retrátil. Quer dizer, então a despesa foi lá em cima, quando todo mundo fala, bom, agora vai explodir tudo, no ano seguinte, colapsa tudo outra vez. Por quê? Não virou aumento de salário. Ao mesmo tempo, uma enorme melhoria na situação financeira de estados, da União, de todo mundo. Por quê? O 3D, desindexe, desvincule e desobrigue, nós vamos ter que chegar lá.
nós vamos ter que fazer o passo final para nos livrarmos do teto. O teto é como se fosse uma bandeira, está toda furada, aquele troço balançando lá na guerra, mas é o que segura. É o que segura a expectativa, porque nós não tivemos coragem de desindexar a economia. Nenhuma crise fiscal dura mais do que 1 ano e meio. Essa era a nossa PEC 3D. Porque o que acontece? Na hora que a crise fiscal batesse, você trigava os gatilhos, travava as despesas, inflação de 4. Ano que vem, fim do ano, voltando de volta para o teto, para o limite superior do teto, da banda. Quando volta essa inflação para 4, crescimento de 3 ou 4, a receita sobe um pouco mais, a elasticidade é sempre positiva, maior que 1. Se você travar a despesa, isso foi o que aconteceu. Você travou a despesa 1 ano e meio, acabou a crise do Estado, vira um superávit, porque as receitas sobem. Né? Sobe 3% de crescimento, sobe 4% de inflação, mais 2 ou 3 aí extras por causa da elasticidade, subir as receitas 10% no ano, 10% no outro, as receitas sobem 20% compostos e os gastos ficaram constantes. Não há crise que dure. Isso eu quando vejo o ritual do Copom, reúne todo mundo, fica todo mundo lá, no nosso tempo, quando eu era mais jovem, tinha a idade do André, estava lá no Pactual, o negócio era mais emocionante, porque o juro era 70%. Então, se cair 50 para 50, se subir para 73, era muito mais. Agora vai subir 0,25, vai cair 0,25. Ou agora, num período como agora, que a inflação está subindo, dá um saltinho um pouquinho maior de 1. Naquela época, o salto é 5, é 10. Então, eu gostaria que houvesse um ritual fiscal. Nós temos um ritual monetário, que era muito importante, que era o legado da hiperinflação. Mas eu propus o Conselho Fiscal da República, que é exatamente o que nós estamos tentando fazer. O que nós estamos tentando fazer agora? Reunir o presidente Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República. Ora, isso já estava escrito. Conselho Fiscal da República. Se tiver qualquer tumulto, qualquer coisa, vocês são obrigados a reunir. Não quero saber se vocês gostam um do outro, não. Isso é função pública. Tem que se reunir e tem que apertar o botão aí, para fazer o que tem que ser feito. Então, aconteceu que, sem a reforma administrativa, nós tivemos um impacto maior do que qualquer reforma administrativa jamais teria. Nenhuma reforma administrativa ia entregar 150 bi de corte de despesa em 1 ano e meio. Mas, e nada disso é acidente. Quem está olhando aqui, eles não têm plano, eles não entregam, eles não... Está tudo, nada é acidente. De repente, os estados todos melhoraram, a despesa de salário não subiu, isso foi um acidente. Alguém passou lá para o Brasília, jogou uma tampinha aqui no lago, e aí aconteceu. Não é nada disso, é uma luta feroz o tempo inteiro. Agora, com ajuda. Por isso que eu acredito na democracia. Você vai lá no Congresso, conversa com a Câmara, você conversa com o Senado, o apoio vem e a coisa acontece. Então, eu acho que agora é a mesma coisa. É interessante porque diziam que ia cair 10%, não ia voltar. Voltou. Aí você fala, agora vai crescer, e todo mundo, não. Eles ficam rolando a desgraça, tem uma rolagem de desgraça. O primeiro ano vai ser uma catástrofe total, porque não há a menor condição, não tem sustentabilidade, eles não têm sustentação parlamentar. Aí o troço dá certo, que sai uma opção de reforma que nunca tinha saído. Aí vem a doença. Aí quando a doença chega, genocida. Ok, tá bom, política, vamos subir em cadáver para fazer política. Aí vacinou, o Brasil agora está vacinando em massa. Tem que fazer uma rolagem. Nós temos que achar um novo eixo. Qual que é o novo eixo? Vacina. Corrupção na vacina. Mas espera aí, a gente falou que eles não compraram a vacina. É verdade. Não compraram a vacina, então não dá para ser isso. O que é, então? Vão derrubar a economia. Vão derrubar a economia. Se a gente derrubar a economia, dá certo. Então, agora mudou o eixo. Agora é o seguinte, vão derrubar a economia. Não é crescimento, isso não é crescimento, a caristia, está muito grande. Ok, rolou. Está rolado. A desgraça foi anunciada para o ano que vem. Não vai ser esse ano, porque esse ano vai crescer 5, mas ano que vem eu quero avisar vocês, ó. Eu ia falar o palavrão, não posso falar senão, entendeu? Mas o ano que vem, com PH de farmácia, certo? O ano que vem. Então, é evidente que a crise nos preocupa, é evidente que tem uma crise hídrica, é evidente que isso bota pressão nos preços. Agora, o importante é saber o seguinte, você está fazendo a coisa certa? Por exemplo, na hora que esse aumento de preços setoriais e transitórios começa a subir, o que você tem que fazer tecnicamente? Vai na gaveta 18 e puxa o Banco Central Independente. Está aqui, ó. Esse é o gato que caça esse rato.
Está lá. Estava há 40 anos também na gaveta 18. Então, nós estamos aperfeiçoando o nosso arsenal, nosso capital institucional. E essas brigas entre poderes, lê a história da Suprema Corte Americana, isso é normal, o presidente chega, chuta o balde, aí a Suprema vem contra, aí os estados reclamam, aí o estado da Califórnia entra contra o governo. Tem os casos mais incríveis na Suprema Corte Americana. Está acontecendo isso aqui também, o pau está comendo. Agora, as instituições estão evoluindo. Não tem ninguém, negócio de golpe. Um cara bota 2 milhões de pessoas na rua, todo mundo com florzinha na mão, bandeira, família, ninguém machucou ninguém, golpe terrível, querem derrubar o governo. Aí no dia seguinte vai 3 caras com bandeirinha vermelha e jogam uma pedra no vidro, manifestação democrática maciça. Pelo amor de Deus, pô. Quer dizer, todo dia chama o presidente de genocida. Ele mandou prender alguém? Mandou prender ninguém, né? Tem gente prendendo por aí. Mas ele não mandou prender ninguém. Então, a gente tem que ter uma certa moderação. O que eu acho que está faltando, sinceramente? Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, porque eu era um cara agitado. Né? Eu nunca pensei que, por falta de serenidade, eu fosse virar um sujeito moderado. Quer dizer, eu sou hoje uma força moderadora. Eu estou impressionadíssimo com isso. Eu acho que eu estou muito velho, eu não estou velho. Eu devo estar muito velho. Porque, pelo amor de Deus, pô, faltam 10 meses para uma eleição. Nós vamos inventar o quê agora? O presidente tem um apoio popular grande e não cruzou a linha. Obedeceu todas as instruções. O presidente da República não pode indicar o seu chefe da Polícia Federal. Ele não indicou, ele respeitou o Supremo. Todos os presidentes anteriores indicaram. O presidente da República agora indicou alguém para o Supremo que nós não sabemos se vão aceitar. Nunca houve recusa de uma indicação de juiz supremo. Então, ele tem que conviver com isso tudo. E sem cruzar a linha. A gente conversa sobre isso, o presidente tem VAR. Saiu, filmou lá, só com o pé dentro da área, derrubando o adversário dentro da área, é pênalti. Tem VAR. Agora, o VAR, às vezes, dá um apagão. Quando é o outro jogador que puxa o calção, o VAR sai da linha, não pega, está errado também. Então, nós precisamos aperfeiçoar as instituições. Eu acho que nós estamos dando a nossa contribuição. É claro que há excesso, é claro que há erro, todo mundo erra, nós estamos errando, eu devo ter errado, uma opção de coisa também, falo às vezes coisa que não devo. Voltando para o teto, eu queria dizer primeiro... Não, é porque eu quero responder o teto, que é importante, pelo seguinte: tem essa profecia do fim do mundo. É o fim do mundo. Está rolando, está tendo a rolagem. Então, todo ano ela rola para frente. Já rolou para o ano que vem. E ela está baseada justamente no teto. O teto é um símbolo de austeridade. Ele precisa ficar lá como um sinal de que o executivo não pode exorbitar. É claro que o teto podia ser melhor desenhado, é claro que podia ter uma opção de exceções. Tem exemplos que são patéticos. Por exemplo, nós temos 300 bilhões de dólares de reserva lá fora. Se eu pegar $1 bilhão, está num banco em Nova York, e transferir para o New Development Bank, que é o banco que está emprestando para a gente agora, nós temos um brasileiro lá na presidência, aliás, celebrar também a indicação do Ilan para o FMI, quer dizer, não foi o governo que indicou, porque isso é um recrutamento. Isso é um recrutamento. Mas o Ilan me falou 3 meses atrás, ministro, olha, pode ser que eles liguem, consultando, é um recrutamento, é quase que um concurso. Ele é contratado como funcionário do fundo, ele não é um representante do Brasil, ele é um funcionário do fundo. Mas ele me avisou, falou, se tiver qualquer coisa aí, por favor, apoio e tal. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo, se você quiser que eu faça qualquer coisa também, mas é competente, conseguiu por mérito próprio, chegou lá. Mas a verdade é que nós temos um presidente do NDB, nós temos agora um diretor do Western Hemisphere, do hemisfério ocidental, do FMI. Nós poderíamos ter uma presidência do BID se não tivéssemos sido... também não posso falar certas coisas, mas às vezes a gente tem boa fé e é passado para trás, acontece. Mas a gente aprende, também não paguei o BID até hoje. Vai ter uma certa dificuldade de receber, entendeu? Vai ser o último a ser pago. Mas... o nosso presidente era muito próximo do outro presidente, o outro presidente pediu, o Trump pediu ao nosso presidente que a gente apoiasse um candidato.
o cara entrou, não cumpriu a parte dele. Essas coisas não se falam publicamente. Então, você vê que a gente sai da cercadinho toda hora e tem que ser conduzido pelas instituições de volta para o cercadinho. Então, isso aí amanhã, falou isso, falou aquilo, desculpe, não foi a intenção, não foi essa. A intenção foi explicar para os brasileiros, que a gente confia no aperfeiçoamento das nossas instituições, inclusive internacionais. Mas então, o teto era um problema para nós já equacionado. O Bolsa Família em torno de R$300, ponto. Está já conversado, está certo. É R$300, ponto. Embaixo do teto, dentro da lei de responsabilidade fiscal, tudo certinho. Na hora que nós vamos mandar, chega o meteoro. Nós temos uma disponibilidade orçamentária, ou seja, a distância entre as despesas obrigatórias e o teto, estava em 96, 100 bilhões, uma coisa assim. E aí chega um negócio de 90 bi, empurrando as obrigatórias para cima, ou seja, nos comprimindo contra o teto. 40 bi a mais, o que significa que nós teríamos que executar 40 bi a menos de discricionária. Não é exequível. Eu tive que dizer a mesma coisa que eu disse quando houve o acordo político no início do ano de 30 bi. Eu falei, não é exequível. Isso não é ofensa para ninguém, eu só estou falando aqui, pessoal, não dá para cumprir esse acordo. O acordo está grande demais, não cabe no orçamento. Empurra para cá, empurra para lá, vem para cá, contingenciamos e tal. Acabou que deu para acontecer o que tinha que acontecer. Mas a minha obrigação, o meu mandato, é para travar, é para não deixar cometer a exorbitância. Então, o teto existe justamente para falar, olha, o executivo não pode exorbitar nos gastos. Nós precisamos controlar o gasto. O que acontece se vier um outro poder e te mandar gastar? Você fica numa situação dramática, que é o seguinte, eu vou desobedecer a lei porque cumpri a ordem do pregatório e vou estourar o teto, ou eu vou desobedecer a lei porque vou ficar dentro do teto e não vou cumprir o precatório. Quer dizer, é evidentemente um erro, uma inconsistência jurídica. Mansueto, se você ficar sentado, você está preso. Se levantar, esteja preso. É uma inconsistência jurídica. Então, conversando isso com o ministro Fux, com o ministro Gilmar Mendes, com o ministro Toffoli, começa a conversar com a corte, eles, na mesma hora, falam, realmente tem um problema aí. Aí vem uma sugestão interessantíssima do Bruno Dantas, do TCU. Ele vira e fala assim, o vício é de origem, o erro é de origem. O teto é feito para nós não gastarmos muito no executivo. E se um outro poder nos manda gastar? Qualquer ordem que venha de lá tem que estar sujeita ao mesmo teto. Não pode ter uma surpresa. Então, a ideia de pegar na origem, quanto é que era o gasto precatório lá em 16, quando foi feito o teto? Joga a inflação, joga o IPCA até hoje. Esse é o espaço que tem que ser obedecido. Se fizer isso, nós conseguimos fazer o Bolsa Família dentro do teto, com responsabilidade fiscal, como estava planejado. Os R$300, tudo certinho. Então, nós estamos lutando por isso. Nós estamos lutando pelo seguinte, por favor, senhores, nós não questionamos o mérito do judiciário. Mas nenhum questionamento de mérito. Há o seguinte, eu não consigo cumprir com a legislação atual. Então vamos tirar do teto. É uma solução que parece fácil. Quando a ordem já vem do legislativo, por exemplo, o Fundeb já é fora do teto. Aí faz o precatório fora do teto. Para falar a verdade, eu acho que também saúde e educação é prioridade, devia estar fora do teto. Eu também acho que, afinal de contas, Forças Armadas é um negócio importante. Acho que podia ser fora do teto. Acabou o teto. Então, o teto é um símbolo que só pode ser removido quando a nossa política, com P maiúsculo, assumir a responsabilidade pelos orçamentos. Assim, não tem mais nada indexado, não tem mais nada vinculado. Não quer dizer que você vai mexer no passado, é uma alucinação. Você chegar e gastei 100 bilhões com educação o ano passado. Bom, vai gastar pelo menos 100. O que você vai fazer é o delta. O delta. Quer dizer, de um ano para o outro tem 140, 150, 160 bilhões ou mais. Na hora que você desindexar, o número talvez vá para 200, 300, que estão livres. Aí sim. A essência da política é decidir na margem para onde vão os recursos.
Então, se a educação tem 100 bi, tem 100 bi, saúde tem 150, tem 150, tem dinheiro para isso, para aquilo, tem um salário, está tudo parado. E aí você faz, em tempos de paz, o que nós acabamos fazendo em tempos de guerra. O que aconteceu em tempo de guerra, o ano passado? Não faltou dinheiro para a saúde, mas não teve um aumento de salário. Aí passa mais 1, 2 anos, bom, agora eles já estão 2, 3 anos sem aumento de salário, tem uma reposição de salário, porque já não tem mais aquele gasto extraordinário com a saúde. Aí passa mais 1, 2 anos, bom, agora tira a tropa do Afeganistão e um pouco mais de dinheiro para fazer o muro lá, que eles queriam fazer lá não sei aonde. Quer dizer, a essência da democracia é, na margem, assumir a responsabilidade pelos orçamentos. Assim é que são constituídas as coalizões políticas. Você vê que quando os democratas ganham, vão fazer Obamacare. Quando ganha o Trump, vou botar um muro. O negócio vai para um lado, vai para o outro, na margem. Você não mexe no para trás, você mexe na margem. Isso pode ser feito assim. Essa era a nossa PEC. A nossa PEC era assim. Você desobriga, desvincula, na margem, desindexa. Está tudo solto. Então, esse é o passo. O dia que fizer isso, não precisa mais de teto. Acabou o teto. Você toma a decisão que você tomar e paga o preço na hora. Anunciou, vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. A turma vai fazer a conta, olhar e falar, ih, arrebentou. Dólar para cima, juro para cima, confusão total. E aí todo mundo, opa, recua, não pode fazer isso não. Então, enquanto não for assumida essa responsabilidade sobre o orçamento, a política com P maiúsculo, enquanto isso não acontecer, você precisa daquela bandeirinha lá, balançando, falando, não passarão, daqui não passarão, daqui não passarão. Tem que ficar balançando a bandeirinha, que é o único jeito de você ter alguma estabilidade. Então, indo para essa quarta... Só explicando para enfatizar o seu ponto. A gente ainda tem que fazer, hoje o déficit público esse ano vai ser perto de 100 bi. O Brasil precisa do superávit de 150 bi. Então, a gente tem ainda um ajuste de 250 bi para ser feito. Se a gente não fizer pelo lado da despesa, terá que ser feito por aumento de carga tributária. E ninguém quer pagar mais imposto. O Brasil tem uma carga tributária muito alta. Nós não vamos aumentar. Eu quero deixar muito claro isso. Quando a gente acenou com a reforma tributária, na